Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 1-21, descreve um dos acontecimentos mais marcantes da história do cristianismo: a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O capítulo começa mostrando que os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar, obedecendo à ordem de Jesus para esperar pela promessa do Pai. De repente, um som vindo do céu, semelhante a um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam. Em seguida, algo parecido com línguas de fogo pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse momento simboliza o início da igreja cristã sendo capacitada por Deus. O vento representa o poder invisível do Espírito, enquanto o fogo simboliza a purificação, presença divina e autoridade espiritual. Depois disso, os discípulos começaram a falar em outras línguas, e pessoas de várias regiões do mundo que estavam em Jerusalém passaram a ouvir as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas. Isso causou espanto na multidão, porque homens simples da Galileia estavam falando línguas que nunca haviam aprendido. O milagre mostrava que a mensagem de Deus seria levada para todas as nações, sem barreiras culturais ou linguísticas. Enquanto alguns reconheciam que algo sobrenatural estava acontecendo, outros zombavam, dizendo que eles estavam bêbados. Essa reação mostra como o agir de Deus, muitas vezes, é incompreendido por aqueles que não conseguem enxergar espiritualmente o que está acontecendo. Então Pedro se levanta diante da multidão e começa a explicar o que realmente estava acontecendo. Ele declara que aquilo não era embriaguez, mas o cumprimento da profecia anunciada pelo profeta Joel. Pedro cita que, nos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizariam, jovens teriam visões e velhos sonhariam sonhos. Essa profecia revelava que o poder de Deus não seria limitado apenas a reis, sacerdotes ou profetas, como acontecia em muitos momentos do Antigo Testamento. Agora,
O Espírito Santo seria derramado sobre todos aqueles que crescem. Pedro também fala sobre sinais no céu e na terra, mostrando que Deus estaria agindo de forma poderosa antes do grande dia do Senhor. Mas a mensagem central está no versículo 21, quando ele declara que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo revela que a salvação estaria disponível para todas as pessoas, independentemente de origem, posição social ou passado. Atos 2, 1-21 mostra o nascimento da Igreja, o cumprimento das promessas de Deus e o início de uma nova era espiritual, onde o Espírito Santo passa a habitar e fortalecer aqueles que seguem a Cristo. Inscreva-se, compartilhe e ative o sininho para receber mais da Palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.